Olá pessoal, está começando mais um episódio do nosso Pod Pesca, primeiro podcast destinado a falar sobre questões da pesca artesanal. Esse podcast que tem patrocínio especial da Lei Aldir Blanc, que possibilitou que esse projeto foi idealizado e pensado para ser um resgate às histórias, à tradição da pesca artesanal, principalmente aqui no Vale do Juruá, onde nós estamos aqui no estado do Acre, especificamente no município de Cruzeiro do Sul. Esse podcast tem esse viés, né, muito importante desse resgate de tradições, de histórias que se perderiam com o tempo se não tivesse ninguém aqui para contar essas histórias. E aí nós estamos hoje com uma convidada muito especial, que é a primeira mulher a ser presidente da colônia de pescadores aqui na nossa região, aqui no Cruzeiro do Sul principalmente. A primeira mulher eleita para ser presidente, uma mulher com uma história muito interessante, uma história muito bonita, de pescador artesanal, vindo dos seringais para a cidade, com seus pais ainda na infância, e aqui construiu uma história e hoje chegou a ser a primeira mulher presidente da colônia de pescadores em Cruzeiro do Sul. E é uma alegria estar aqui com a nossa convidada, o nome dela é Elinete Souza. Iremos conversar, bater um papo bem descontraído, um papo bem interessante sobre a história dela, né? Sobre como que é ser a primeira mulher a presidir uma categoria que historicamente ela é liderada por homens, né? Então tem uma história muito legal para a gente contar, para a gente falar sobre essas questões relacionadas à pesca artesanal e como que é, né, realmente ser uma mulher liderança nesse setor. Elinete, vamos começar falando com os nossos convidados, né? Como é que como é que começou a sua história, né, da sua vida, onde você nasceu, né, onde você cresceu, como é que foi a sua infância, como é que foi sempre a sua relação com a pesca artesanal, né, da sua infância. Conta um pouco pra gente. É, minha infância, né, eu nasci na Extrema da Boa-Fé, município de Guajará, e lá eu cresci, né, desde quando eu nasci, meus pais já eram pescadores, então eu sou pescadora desde a infância. E a minha história, naquele tempo, era muito difícil, os seringais, né, e, e ali a gente já exercia a mesma profissão do pai e da mãe, quando a gente, desde criança, né? E ali eu lembro que quando meu pai ia pescar, mas a minha mãe levava a gente, todos, né? Eu sou a mais nova da família, mas aí eles levavam a gente tanto para pescar, como para fazer o material de pesca, era a gente mesmo que fazia, né? Inclusive, esse dedo da gente aqui era tudo cortado da linha da manga que a gente tinha que fazer, tinha que remendar, porque não tinha para comprar. Então era a gente mesmo que tinha que fazer o material para pescar. E aí eu cresci nessa vida, né, de pescador. E aí, com 12 anos, o meu pai trouxe a gente para a cidade para estudar, porque lá a gente não estudava, né? Eu tinha 12 anos de idade. E quando eu cheguei aqui, eu fui estudar o primeiro ano. É bastante dificuldade, porque com 12 anos a gente não tinha estudado ainda. A minha mãe sabia um pouquinho, então ensinou pelo menos o ABC para nós. E aí cheguei aqui, fui estudar o primeiro ano, e aí a gente foi estudando, estudando, e eu cheguei onde eu estou hoje, né? Naquele tempo era difícil de gelo também, meu pai pescava peixe salgado. A gente levava sal, chegava do lago ou do rio, agora fosse da noite, do dia, a gente tinha que ir tratar o peixe e salgar para não estragar, que era para trazer para cá para a cidade. Quando meu pai passava, que ele pescava por baixo, no município de Pixuna, deixava nós em casa, lá no Seringal, e vinha para a cidade para vender o peixe. E nós ficávamos em casa. Às vezes ele trazia nós, mas era difícil ele trazer, deixava nós em casa. Então nós tínhamos que se virar para ir para o lago pescar, porque lá não tinha ninguém comprar nada, não. A gente que ia para o lago pescar, no caminho do lago, varava canoa, tudo que era para pegar a comida, o almoço e a janta, né? Ali junto com a minha mãe foi muito difícil chegar até aqui, mas
dificuldade a gente chegou. A gente pescava de anzol, pescava de manga, pescava de todo jeito. Teve uma vez que, no verão, nós estávamos só em casa e nós morávamos numa praia, a praia era muito grande. Aí a gente escutou o barulho lá pro rio, a gente foi lá, o boto colocou um tambaqui no seco. E minha mãe pegou o teçado e matou ele e a gente comeu. Que história bonita, né? É uma história de uma pessoa que realmente uma guerreira, né? Sobrevivendo nessa Amazônia selvagem, né? Você nasceu no Amazonas, no caso, No né? Amazonas. O sistema da Boa Fé já fica no estado do Amazonas. É. É uma história que se conecta com outras pessoas, com certeza outras pessoas que possam estar assistindo aí esse podcast e acabam se conectando com essa história, né? Porque é uma história de sofrimento, mas também uma história de muita superação, né? Superação. No caso, vocês eram uma família de quantos irmãos? 3. Três 3 filhos criados à base da pesca artesanal. Isso, aí tinha a vizinhança que também todo mundo era pescador e todo mundo pescava no mesmo barco que o pai. E aí ficava só as mulheres e as crianças em casa, tinha que se virar para dar comida a todo mundo. E as mulheres também pescavam também. Também pescava, as mulheres também pescavam. Tanto Nesse- pescavam como faziam o material da pesca. E nessa época pescava de quê, principalmente? De manga, de anzol, né, de espinhel, a gente pescava São todos muito. métodos tradicionais. E Isso. aí vocês já, os pais já aprenderam com os avós, Uhum. como é que foi sendo herdado esse conhecimento tradicional? Como é que de repente já sabia fazer uma manga, né, um espinhel? Conta pra gente um pouco sobre. Quando a gente se entendia de gente, o pai e a mãe da gente já ensinavam, que era para ajudar, que era mais uma pessoa que tinha para ajudar, encher fazer agulha, que era para encher, para fazer a tarrafa, a manga, para remendar a manga, quando o jacaré rasgava no lago, ou as piranhas trazia, a gente remendava naquele horáriozinho ali, quando era de tarde já tinha que voltar para o lago de novo com a manga pronta. E a gente vê hoje, né, a mulher, uma liderança já, mas a gente precisa saber, né, por qual idade, né, que costumeiramente as pessoas começam a trabalhar na pesca artesanal, né? A gente costuma achar que são pessoas com um pouco mais de idade, porque também eu imagino, né, posso acreditar que é muito perigoso, É muito né, perigoso. para uma pessoa de pouca idade, que não tem tanta força, ir para um lago, cruzar um rio, né? Conta um pouco para a gente, mais ou menos com que idade se começa a trabalhar quando se nasce numa situação dessa, nas as margens do rio, né? Com que idade realmente começa? Eu nasci na praia do Lago Verde. Aí tinha o Lago Verde, tinha o Sacadão, tinha o Lago Preto, tudo perto. Uhum, E aí, o dia que você tinha que ir, todo dia você escolheria qual era o lago que você queria ir. uhum. E aí você ia para aquele lago e você tinha que usar os métodos para pegar o peixe, ou a manga, ou o anzol para pegar o cará, que o cará é peixe muito bom também, a gente pegava muito. Quando era no tempo dos mandinhos, a gente pegava mandinho no barranco também, de anzol. A gente fazia rede de pegar jundiada, aquela linha grossa, linha mole. A gente fazia tudo. Então a gente tinha que se virar para sobreviver, né? Para sobreviver e ajudar também os pais da gente na sobrevivência. E mais ou menos assim, a idade mesmo, a idade. Com quantos anos começa a trabalhar? Eu comecei a trabalhar em material de pesca, pescar eu tinha 10 anos. 10 anos de idade eu já sabia fazer tudo de pesca, tudo. Meu pai acordava nós 5 horas da manhã, né? Eu, como mulher, tinha que ajudar a mãe a fazer os afazeres de casa cedo, que era para cedo estar fazendo material de pesca. E quando ele chegasse do lago, a gente já tinha que ir tratar o peixe também, né? Para fazer o almoço, também para salgar. E aí, quando a gente não ia para o lago, né? Uhum. A gente se acordava cedo também. Toda vez a gente se acordou cedo. Nunca a gente teve essa mania de se acordar 9 horas, 8 horas da manhã, 10 horas, não. Era 5 horas da manhã, não passava. Então é um trabalho que também ele não tem uma carga horária fácil, né? Não tem. É praticamente o dia todo, O não tem dia hora, todo. né? Não Se de tem dia, repente, não tem hora de você parar, não. final de semana, Tudo. a hora que chega com o peixe do lago, tem que estar pronto para tratar o peixe, né? Na época também eu imagino que nós chamamos você de velha, né?
Mas eu imagino que na época também não tinha energia, né, Não. elétrica, né, uma geladeira para conservar o peixe, gelo, né? Você já até falou um pouco dessa questão que era feito a salga, né? Como é que era? Por Uhum. exemplo, chegava com peixe do lago, o que acontecia? Qual era o processo ali, por exemplo, tinha muito peixe, o que acontecia, né? Para manter esse peixe conservado. Todo mundo ia tratar o peixe, né? E aí a gente escalava o peixe e salgava. E deixava lá. E todo dia tinha que cuidar, que era para não estragar, não criar bicho, peixe, para chegar aqui bem conservado. Entendi. Aí, então era usado sal, Usado o sal. um monte de O sal. sal, aí Uhum. colocava no peixe, deixava lá Exato. e conservava. Muito difícil de gelo. Era gelo de barra e não dava para todo mundo. Então, quando a gente conseguia, era uma barra, a gente tinha que quebrar com a marreta. Os pedaços pequenos, que era para ajeitar algum peixinho se quisesse trazer o peixe fresco. Mas a gente já trazia mais no sal, que era melhor do que esperar o gelo em barra, que era muito demorado. E acredito sim também que o processo de salga, né, também, acho que não sei se você pode falar, não sei se você tem conhecimento sobre, que era criança, mas eu acho que o processo de salga também acabava desvalorizando, né, o peixe, né? O peixe fresco eu acho que tem um valor agregado maior do que o peixe salgado, ou é o contrário. Sim, mas no tempo era tudo igual. Então não tinha essa Não, não, distinção. não tinha essa distinção. O pessoal comprava, os consumidores compravam, a gente deixava no mercado e eles compravam normal. Porque naquele tempo acho que era difícil para todo mundo. Pois é, Não e a tinha essa gente, facilidade que tem a hoje. gente até ouve assim, histórias, dizer assim, na época também a comida era peixe, não tinha, ninguém Peixe. tinha acesso à carne, né? Vocês tinham costume de comer carne lá no Seringal? Tipo, lá onde vocês moravam? Quando meu pai vinha para a cidade, ele comprava carne de boi e às vezes levava 2 quilos de carne e a gente comia. Era uma festa grande. Eu não tinha Quando ele costume, chegava lá, não tinha costume de comer. era Era só a no coisa mais peixe. deliciosa da vida, era a carne de boi só na água e no sal, que a gente fazia lá. Porque a comida que a gente comia era peixe, também na água e no sal, peixe, farinha, né, aquele pirão. Às vezes de manhã, quando ele vinha daqui da cidade e levava bolacha, a gente comia bolacha, quando não, a gente comia café com farinha de manhã. E se mandava para trabalhar. É uma história interessante demais. E falando de histórias, né? Histórias interessantes, né? Quem mora nesses lugares, assim, a gente costuma saber, né? E costuma ouvir as pessoas que moram, crescem nesses lugares, algumas histórias que as pessoas hoje, elas escutam, elas têm dificuldade de acreditar, né? Que é real. Tô falando de histórias de assombração, mas pode ser também. Mas, assim, alguma história uma coisa que aconteceu, algum fato que aconteceu com a senhora, né, de repente com seus irmãos, que isso ficou marcado, assim, na sua história. Uma história, assim, que você conta para as pessoas e as pessoas não acreditam mais. Eu tinha muito medo de boto. Tinha não, tenho, De boto? de boto. Tinha um medo de boto, e onde nós morávamos lá, mais acima um pouquinho da nossa casa, tinha um remanso. E o pessoal falava as coisas desse remanso. Então, uma vez a minha mãe mandou nós ir buscar uma farinha na casa da minha avó, que era mais para cima, e a gente foi de canoa porque estava alagado. Lá alagava, ficava bem pertinho de cobrir o soalho da casa. Uhum. É tanto que nesse tempo a gente armava as mangas assim por debaixo da casa, assim, ao redor da casa, a gente pegava muito peixe. E aí a minha mãe mandou a minha irmã e meu irmão buscar uma farinha. E aí, nessa ida, o meu irmão não foi. Quem foi só eu, mais a minha irmã. A gente foi buscar farinha. E quando a gente ia daqui para lá, começou a boiar muito boto perto da canoa. E deu um medo tão grande que eu quase morro. Nessa hora o medo já tomou conta. Eu gritava tanto, eu gritava. E os botos boiando perto da canoa, e a canoa já estava pelo meio d'água. E eu agarrada aqui na beira da canoa, gritando por socorro para alguém vir acudir a gente. E aí a mamãe ouviu, e aí a mamãe veio salvar nós. Mas quase, por um pouquinho que eu morri. Acho que a minha pressão subiu mais de 200. Mas quer dizer que mais vocês viram o boto lá? Vimos o boto, era muito boto, não era só um Não era não. só um, não. Tinha um vermelho e o resto tudo era aqueles botos roxos, Tava, boiando perto da canoa. mas eu tinha algum segurando a canoa debaixo. Não, não tinha. Mas Eles estavam só boiando só perto da canoa. cercando. Era só cercando a canoa.
E nós gritando, eu não sei se eles também ficaram com medo do nosso alarme, né? Que a gente alarmou mesmo de verdade, como se tivesse assim, já na beira da morte. E eu pensava assim, meu Deus, eles vão me pegar aqui, pegar nós duas, levar para o fundo do rio e acabou. Mas de onde vinha esse medo, né? De assim, por que você tinha medo do boto? Assim? Era muita lenda, né, que o povo contava, né? A minha prima dizia que via um homem muito lindo, que ele era um boto vermelho. E aí ela O disse que, pessoal chama de boto rosa. sim, boto rosa. Quando ela ia lavar roupa no rio, ela disse que ele ficava perto da tábua onde ela estava lavando roupa. Aí a gente ouvia muito esses relatos e a gente foi criando, como criança, colocando aquele na cabeça e criando assim aquele medo. E eu tinha medo de todos os botos, todos os botos. Para mim tudo era boto. Não tinha negócio de rosa nem roxo. Então o medo era justamente da crença, das histórias que vocês Exato. ouviam, que o boto era um ser encantado, que Encantava. encantava as pessoas. A minha mãe falava que conhecia uma mulher que o menino dela era pequenininho, de meses, que o boto veio e levou de dentro de casa. Então, tudo isso a gente tinha medo. Eu até na hora de dormir eu tinha medo. Porque o boto carregou uma criança, Carregou uma criança de dentro de casa. entrou na casa. Aí, quando foi de noite que a mulher acordou, procurou o bichinho e não achou. E aí eles foram olhar e o bichinho se arrastando até chegar dentro d'água, virou o bichinho. Virou a marca E a dele. marca dele engatinhando até chegar na água. Minha mãe conta muita história desse tipo. Rapaz, é uma história. Ela conta que também dois colegas dela lá, que ela conhecia lá onde ela morava, no Seringal, que viraram também cobra grande, né? Ela diz até o nome deles lá. Uhum. E aí todos esses relatos, a gente já ia ficando com medo de rio. Até hoje eu tenho medo de boto. É um medo horrível de rio. Até hoje você alimenta esse medo. Alimenta esse medo. Mas era costumeiro o pessoal se reunir para contar essas histórias No lá. Seringal, nesse tempo, não tinha televisão. Você tinha rádio já? Tinha rádio, mas não era todo mundo que tinha. Era caro para comprar. Era caro para comprar, ninguém tinha como comprar, e as casas eram mais distantes um pouquinho. Quando naquelas casas pertinho tinha um rádio, todo mundo se reunia ali à boca da noite para ouvir aquele pouquinho. E quando não, a gente vinha na cidade e comprava, o nome era folheto. Hoje a gente chama livro, né? Uhum. O nome era folheto. Aí todo mundo fazia aquela rodada no meio da casa, e o que sabia ler, ia ler para os outros. Quer dizer que saber ler era um dom. Quem era abençoado com o dom Era um dom de Deus, quem saber era ler. abençoado com o dom da leitura e fazer leitura para os Era. outros. Colocava a poronga ali no meio, todo mundo Foram fazia igual a essa roda. aqui. A poronga igual essa, aí fazia a roda ali, todo mundo ia escutar a história de quem sabia ler. Contava aquela história de folheto. Ah, o folheto fulano de tal. Mas esse folheto tinha capítulos. Tinha Era como se fosse capítulo. uma série da Netflix mesmo, Exatamente, a como juventude. se fosse uma série. Aí ia lendo os Ia capítulos. lendo os capítulos, todo mundo Aí entendendo. chegava a acontecer de algum estar faltando uns capítulos, tinha que comprar o resto, tinha que voltar para comprar o resto na cidade. É porque cada folheto tinha um nome, eu não me lembro muito bem Mas era porque. como se fosse um livro com todos os capítulos. Cada... Isso. Entendi. Não, então, Como se fosse aquelas historinhas que as professoras mandam comprar naqueles livrinhos de historinha, eu sei. tipo Alice no País das Maravilhas, né? Ah, sim. Tinha os folhetos, né, pra gente comprar. E aí quem sabia ler, ia ler pros outros, boca da noite. Tinha gente que vinha de canoa pra casa da gente. Ah, fulano amanhã de noite vai ler o folheto, fulano de tal. Bora lá, bora. E todo mundo se reunia e ia. Pegava, às vezes deitava assim no meio da casa, e que sabia ler, ficava lendo lá pros outros. E então a educação era muito difícil, né? Era Lá muito difícil. as pessoas não tinha escola regular Não, não tinha escola. para estudar, Não né? tinha. Então não tinha escolha. Não, Era não tinha escola. trabalhar e... Trabalhar. A senhora aprendeu a ler com quantos anos de idade? Como foi aprender a ler, né? Eu aprendi a ler quando eu cheguei na cidade, com 12 anos de idade. Já tinha 12 anos 12 quando anos de começou a idade. ser alfabetizada. Então, eu comecei a ser alfabetizada. E sendo a irmã mais nova, né? Os mais Sendo velhos mais nova. já aprenderam a ler bem mais tarde, consequentemente, né? A, Então, a minha irmã mais velha conta, que a minha mãe sabia um pouquinho, e ela ensinou a minha irmã, né? Mas ela ensinava, não era como fosse um professor, uhum. tinha que ser na peia.
dissesse que letra é essa? Segunda vez, se não dissesse, era pior. Ou aprendia ou apanhava. Tinha Aprendi a escolha. apanhar. E aí, vocês não tinham uma possibilidade de vir morar na cidade para estudar? Parente na cidade, né? Mandar para a Não. cidade. A gente até tinha, só que a minha mãe não tinha coragem de deixar. Preferia manter lá no Isso, Seringal, isso. trabalhando, né? Trabalhando do que colocar nós para as casas de parente, para a cidade, para estudar. Então, meu pai decidiu que todo mundo viria para a cidade. E aí, isso que eu ia perguntar, aí como é que foi essa escolha de sair do Seringal e vir para a cidade? Como é que foi essa escolha assim? Na verdade, a escolha mesmo, 100% foi do meu pai, porque a minha mãe não queria vir. E ele escolheu ali, enfrentou todo mundo e veio e acabou. Chegou aqui, comprou uma casa para a gente e deixou a gente aqui. E ele passava 2, 3 dias em casa e já baixava de novo para ir pescar. E quando a gente estava de férias na escola, ele levava a gente só vinha quando faltasse um dia para começar a aula, era que a gente vinha de novo. Entendi. Então, a escolha foi motivada por isso, né? E aí, chegando aqui em Cruzeiro, como é que era a cidade de Cruzeiro do Sul, quando vocês chegaram aqui? Como é que era a cidade? Para a gente foi tudo muito novidade, né? É tanto que para a gente se acostumar demorou bem, para a gente se acostumar. Ah, acredito. Então a gente pedia a Deus chegar o tempo das férias, que era para a gente sair daqui, Voltar para o Seringal. voltar para o Seringal. Minha mãe chorava muito, né? Foi muito difícil ela se acostumar, ela chorava muito para voltar para lá. Teve uma vez que meu pai até decidiu voltar, aí depois ele decidiu não voltar mais, porque já tinha vindo para nós estudar e para voltar de novo era complicado. Então a gente resolveu ficar, mas a gente se acostumar demorou muito. E aí essa decisão, consequentemente, ela não foi fácil, né? Não, foi não. Mas vindo morar na cidade, vocês continuavam morando próximo do rio, Próximo do à beira rio, do rio. na beira do rio, porque meu pai tem um barco, todo o material de pesca, então a gente decidiu morar na beira do rio, porque ele deixava lá e toda hora ele ia olhar como era que estavam as coisas. Para não perder aquela conexão também, e Isso, também era o único meio de vida, né? exato. Até hoje ele ainda está na atividade. Até hoje, meu pai tem 73 anos e até hoje ainda está na atividade dele, ele está aposentado, mas ainda exerce a profissão de pescador. Muito interessante essa história. E aí você chegou, aí estudou, fez o ensino fundamental, ensino Fundamental, médio, né? médio, e agora estou cursando no superior. Muito interessante. E com certeza, né, é uma coisa assim que está nas raízes, não consegue, vamos dizer, esquecer, né, dessas raízes. E principalmente o que mostra isso é que a gente vai falar disso agora, né? Que a senhora chegou agora, né, a ser uma liderança da categoria que a senhora cresceu, se formou e pertenceu, e ainda pertence agora sendo uma das lideranças, né? Aliás, sendo a maior liderança aqui de Cruzeiro do Sul, da colônia de pescadores, né, especificamente, da pesca artesanal. Como é que a senhora se sente tendo nascido e se criado nessa origem e hoje liderando, né, tantos pescadores artesanais, ouvindo a história dele, que com certeza deve se parecer bastante com a sua, né? Como é que a senhora se sente? Hoje eu me sinto muito feliz por poder representar a classe de pescadores, né, na qual eu já nasci lá e hoje ainda permaneço, se Deus quiser, até quando Deus permitir, né? E aí eu me sinto muito feliz por ser a presidente da colônia de pescadores Z1 de Cruzeiro do Sul. E me sinto feliz também pelos meus pais ainda estão vivos, né? E ainda exercem a profissão deles. E eu também ainda continuo exercendo a minha profissão, né? Ainda ajudo meu pai a fazer o material dele de pesca e a gente pesca também. E eu me sinto muito feliz, muito realizada. Hoje sou casada, tenho minhas filhas, mas ainda continuo na minha profissão, porque quando a gente nasce numa profissão, não tem como a gente abandonar, principalmente essa profissão da pesca que eu amo muito. Isso é muito interessante, né? Porque essas raízes da pesca artesanal, a pessoa realmente ela não consegue esquecer, né, de onde veio. Claro, tem muita gente que
finge que esquece, né? São alguns filhos que abandonam os pais, né? Isso é muito bonito de ouvir. A senhora continua dando essa assistência com seus pais, né? E continua também fazendo essa carreira, né, sim, na colônia, acabou de ser eleita, né, para mais um mais mandato, um né, mandato. à frente da colônia. E a colônia, quando a senhora chegou na cidade, a colônia já existia. A senhora lembra se já existia? Sim, Já era nesse mesmo local já era aqui? nesse mesmo local, meu pai fazia parte dessa colônia. Inclusive, a gente pegava gelo de barra aqui nessa colônia. Era só uma casinha, tipo um botecozinho, um barranco, né? A gente era atendido pela janela, a gente nem entrava dentro, a gente era atendido pela janela. Então, meu pai foi um dos fundadores também dessa colônia. E aí eu me sinto muito feliz em fazer parte, né, dessa colônia. Eu lembro também que quando nós vinha para a cidade, precisava nós ir arrumar sapato emprestado dos vizinhos, porque nós não tínhamos. Então, Mas era muito carente, né? era muito carente naqueles tempos, né? A gente era muito carente e meus pais tinham muita dificuldade para criar os filhos. E aí a gente chegou na cidade e a gente começou a estudar, todo mundo hoje é alfabetizado, né? Todo mundo hoje não culpa nossos pais de não ter ensinado o que eles deveriam. Coisas que eles não tiveram, né? O ensinamento, a mesma oportunidade que a gente teve para chegar na cidade e estudar. Apesar da nossa classe ser uma classe baixa, né? E eu amo muito a minha classe de pescador e eu permaneço nela até hoje e vou permanecer pro resto da minha vida. E eu me sinto muito feliz em poder hoje, nunca imaginei que eu pudesse um dia representar a minha classe que eu tanto amo. E hoje aí a colônia, né, é a Z1 porque é a primeira do estado, né? E hoje, uma alegria também, eu me sinto muito feliz de poder estar sendo apresentador desse projeto aqui do Pôr de Pesca, que nós idealizamos, né, e saiu do papel, a colônia foi contemplada, né, na Lei Aldir Blanc, e hoje o projeto está acontecendo, né, com essa linda pintura aqui que eu sempre destaco ao fundo. Isso aí não é croma não, tá, gente? Aqui, ó, não é croma, aqui é uma pintura mesmo, feita por um artista que inclusive também é um pescador, né? Você consegue ver os detalhes aí da obra, né? É bem realista e mais uma vez destacar, não é croma, isso aqui é um fundo verdadeiro que a gente tem aqui. E o pôr de pesca acontece, não só o pôr de pesca, então a gente acompanha também que a colônia hoje ela faz inúmeros trabalhos para esses, né, aproximadamente 2.000 sócios, né? São, com certeza são mais de, se for ver, acho que são mais de 5.000 pessoas que estão indiretamente ligadas ou diretamente ligadas à colônia. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco isso, da liberdade para a senhora falar dos projetos que a colônia faz acontecer, né, como que a senhora lidera a colônia, a sua equipe, né, como é que funciona, né, todo o sistema aqui da colônia, o que, é que a colônia faz pelos sócios, pelos pescadores, e o que a senhora trouxe de mudança também para a colônia depois que a senhora chegou. Depois que a gente chegou na colônia, né, em 2022, foi meu primeiro mandato, e aí todo mundo sabe, a gente pegou essa colônia aqui muito acabada. E aí a gente foi trabalhando e a gente conseguiu algumas coisas até hoje, né? A gente pretende conseguir mais com a ajuda de Deus. E hoje a gente conseguiu fábrica de gelo nova, né? Nós temos duas fábricas de gelo. Nós temos nossa colônia reformada, né? Uma equipe Mas não é maravilhosa. gelo em barra, não. Não, gelo em barra não, Ah, gelo em tá. escama, o melhor gelo da cidade, né? Muito O bom. melhor gelo da cidade, a melhor equipe da colônia de pescadores e um do Cruzeiro do Sul hoje nós temos para atender os nossos sócios, né? E eu lidero assim com o coração, né? Lidero com o coração porque eu sei da dificuldade de cada um, porque eu já passei, apesar de eu ser criança, mas eu ainda lembro de muita coisa. E hoje também já sou adulta, meu pai ainda é pescador e eu sei das dificuldades que o pescador enfrenta para trazer o sustento para sua família, para conseguir alguma coisa na vida. Então, eu lidero assim, com o coração, de coração aberto para todos os sócios, e a gente, cada dia, só melhorando mais o serviço,
porque eu sei que é muito difícil para eles, principalmente quem mora às margens do Rio Juruá, né? Que é muito difícil chegar na cidade, mas estamos aqui para ajudar todos os sócios e para conseguir mais facilidade onde estiver para eles. Muito legal. É uma história bonita de se ouvir, principalmente por essa questão da senhora dizer que lidera para um grupo que a senhora faz parte, que entende as dores, então procura liderar com um olhar mais humano, mais fraterno, né, de umas pessoas que precisam de tanta ajuda, né. Hoje também a gente vê que a pesca artesanal ela está muito ameaçada, né, vários dispositivos, lei, decretos, ameaças, né, fraudes, que acabam colocando em Exato. xeque realmente quem realmente mais precisa, as entidades que mais realmente representam, os pescadores que são realmente as entidades legítimas. Essa questão toda deve deixar a senhora bastante abalada, né? Sim, porque só o pescador e Deus sabe das dificuldades que eles têm para trazer o sustento para a família, né? E hoje as coisas estão muito burocráticas, né? E assim, por uns, os outros pagam, porque o pescador realmente ele precisa desse benefício para a sobrevivência. Ele precisa também para os filhos, né? Porque é muito difícil hoje. E quem mora nas beiras do rio, ainda é mais difícil ainda para chegar até aqui. E chega aqui e tem essas burocracias todinha para fazer esse benefício da pesca, para fazer essa Esse benefício que carteira a de senhora pesca, fala é o seguro de, tudo seguro defesa. seguro de defesa, que aqui no Cruzeiro do Sul, Juruá, qual o período mesmo? 15 de novembro a 15 de março, São, são, sequential. são 4 meses, o pescador recebe Um salário a cada mês, a cada são mês, um quatro salário. salários. Uhum. E qual que é o grande propósito desse benefício, para que as pessoas também entendam, né? Muita gente pode não saber o que é o seguro-defesa, né? Uhum. Para que serve realmente o pagamento desse benefício, qual que é a utilidade, né? É o período que fica, né, proibido algumas espécies, né, que o pescador não pode pescar, e aí recebe esse benefício para o sustento da sua família. Então é meio que um caráter assim indenizatório, né? O benefício Sim, não é, sim. o governo não está dando nada de graça, né? Não, não está O dando nada de pescador também graça. ele tem uma série de atribuições para poder Exato. receber, ele contribui também para o INSS, né? Contribui para o INSS também. Isso a gente consegue perceber, né? Então, algumas pessoas, a sociedade costuma a, meio que classificar de forma pejorativa, com preconceito, dizer, olha, tem gente, tem muitos que só querem para receber a carteira para receber o defeso, tem muita gente recebendo, né? Então, mas as pessoas não sabem o real motivo, né? Sim, As reais pessoas que precisam, claramente não tem como negar que de repente possam haver fraudes, acho que qualquer benefício está sujeito a fraudes, né? Mas sim. como é que a senhora vê essa questão toda, que é uma questão muito complicada, e o que é que a senhora, como liderança da colônia, tem feito para melhorar essa imagem? Esse podcast também é uma grande oportunidade, né, de falar sobre essas questões. O pescador, ele parou de pescar, ele não tem renda. Porque todo dia ele tem que trabalhar, porque senão ele não arruma o sustento da família. E aí, esses 4 meses que ele não pode pescar, é um salário que o governo dá para sustentar a família. E aí, se não der certo, é muito complicado para eles, né? Que nem você falou aí, muitos deles querem receber o dinheiro porque tem precisão de receber esse dinheiro, porque senão 4 meses a família morre de fome. E a gente tem procurado ajuda, as autoridades, deputado federal, deputado estadual, para ajudar a gente nessa questão, porque a nossa classe de pescador é fraca, né? Então a gente tem que ter uma liderança que é para correr atrás das coisas para a gente. E eu estou aqui à frente da colônia para lutar pelos direitos dos nossos pescadores. E assim, claramente também há um grande problema ambiental, né? A senhora falou que antigamente era fartura, né? Hoje, como é que está a situação aí da pesca, do estoque pesqueiro, né? Aqui no Juruá? Sim, hoje é mais difícil de peixe. Antigamente o peixe era mais favorável e hoje está mais difícil, né? Se não fosse aí os piscicultores,
eu creio que o peixe nativo estava mais difícil, né? Até a piracema tem sido pouquíssimo, né? Peixe da piracema, mas aí a gente vai, não sei o que é que a gente vai fazer com as nossas autoridades para tentar resolver esse problema. No caso também, a senhora também é uma autoridade, né, da pesca, é a representante, é a líder. Também tem acompanhado que a colônia tem buscado fazer parcerias, né, com Sim, entidades, com ONGs, né, no sentido de trazer soluções para isso, né? Por exemplo, uma das soluções que é muito viável, né, mas é difícil de implementar é o manejo pesqueiro, o próprio fortalecimento do período de defesa, respeito, né, os pescadores respeitem o período de defesa, que também haja uma fiscalização para aqueles que possam estar fraudando esse período, estar pescando quando não pode, né. Eu tenho visto que a Colônia tem tido uma atuação também nessa frente para tentar amenizar o problema, porque sozinho também não pode resolver. A senhora falou também sim. de procurar as autoridades, isso é muito importante, porque como que está as políticas públicas no estado, no município, o que é que tem de política pública a nível estadual, aqui mais local, né? Em Cruzeiro, aqui no estadual, aqui, Não temos políticas públicas que beneficia os voltadas pescadores. à classe de pescadores, não temos. A senhora fala de políticas públicas no caso, para ajudar nessa questão da preservação toda, né? Sim, sim, Na sim. questão de fortalecer o Fortalecer a pescador. nossa classe, não temos, né? Então, quem tem que dizer aonde dói sou eu que estou na frente da classe, né? Uhum. Chegar para as autoridades e chegar e conversar e dizer o que está acontecendo, o que a gente precisa, a solução, para ver se eles podem tentar ajudar a gente. Interessante. A gente, ao longo dos episódios aqui, nós estamos ouvindo vários pescadores, né? Inclusive a liderança da pesca aqui, outras lideranças também, né? A gente vai ouvir também aqui no nosso podcast, vamos trazer. É, a gente percebe que, na verdade, tanto as pessoas mais antigas como as mais novas têm falado muito disso, né? A grande dificuldade dos estoques de peixe que tem diminuído e tudo mais, né? A falta de políticas públicas nesse sentido. E eu creio que é trazendo para a conversa uma grande preocupação, né? Uma grande preocupação da colônia, uma grande preocupação sua, né? Preocupação minha também, porque a gente vê as coisas acontecendo, se fosse pela gente, a gente resolveria tudo ali, mas não passa só pela gente, né? Tem várias pessoas envolvidas, então a gente tem que ir com cautela e tentar resolver o problema ou amenizar. Entendi. E aí, aqui a colônia, né, tem muitas mulheres que são sócias. Como é que é essa questão aqui de gênero, né? Eu acho que 70% são mulheres, né? São Sócias da muitas colônia, né? mulheres, né? Muitas Muitas mulheres mulheres. sócias da colônia. Também eu me sinto muito feliz por isso, né? Em poder representar também as mulheres. Eu fico pensando também nessa questão que deve ter, assim, as mulheres devem ter enfrentado por muito tempo, assim, um preconceito, um estigma, né? Um preconceito no sentido de, a mulher não pesca, a mulher não faz isso, a mulher não faz aquilo. Como é que é essa relação toda? E hoje, principalmente, ter uma mulher na liderança, né? Isso cai por terra. Exatamente. Até hoje ainda tem esse preconceito, né? De algumas pessoas dizer que mulher não pesca, principalmente quando vê uma mulher arrumada, que a mulher diz que é pescadora, a pessoa fica com preconceito. Ah, é pescadora desse jeito. Gente, mulher pesca, mulher trabalha igual homem e faz o material do homem. Tem muito homem pescador aí que não sabe fazer material de pesca. E a mulher sabe. E a mulher sabe tanto fazer o material como pegar o peixe também. Interessante esse ponto que a senhora levantou, assim, no ponto de vista que a gente fica refletindo, né? Será que, por exemplo, a senhora falou que a mulher pesca, mas eu vejo que a mulher também faz um grande trabalho, além de pescar, de apoio, né? Por exemplo, tratar o peixe, né? O que mais? Fazer o Fazer material, o material, cuidar né? de casa, cuidar dos Remendar, cuidar filhos. dos filhos, né? Trabalha mais que o Dar homem. essa assistência toda e dar conta de... A pergunta é, assim, a mulher que dá toda essa assistência, ela é tão pescadora
Ou até mais do que o próprio pescador que vai ao rio, que vai ao lago, né? Exatamente. Só faz isso, Só necessariamente, faz né? isso, Que a atividade tem essas nuances, né? Tem essas... E aí é muito interessante perceber isso, principalmente vindo da senhora, de falar isso para as pessoas de repente, né, não conhecem essa realidade da Isso. Amazônia, né? A senhora conhece assim a história de as mulheres, né, pescam, que comandam embarcações. Sim, sim. Foi isso. Inclusive a história da Dona Fátima, né? E todo mundo conhece Dona Fátima, Dona Rosa. E são várias mulheres que lideram assim como se fosse homem, né? Uhum. E hoje, aonde eu chego, eu me sinto muito orgulhosa da pessoa perguntar a minha profissão e eu dizer que sou pescadora. Mesmo que tem canto que a gente chega e as pessoas olham assim para a gente com um olhar diferente que a gente percebe. Mas eu não tenho vergonha de dizer que eu sou pescadora. Então elas lideram como, não é como se fossem homens, elas lideram como mulheres Como mesmo, mulher, mas mulheres de assim, como se força. fosse, que eu quero dizer assim, cargo de homem, Ah, entendi. entendeu? Por esse estigma por esse Exato, preconceito que a pelo, sociedade... pelo preconceito que a sociedade tem, né? Por Muito exemplo, bom. dizer assim, tirar o motor da popa do barco é trabalho do homem. Uhum. E as mulheres também fazem. Interessante, muito legal capturar essa questão, né, que é uma questão, eu acho que isso não é só, de repente, alguém que esteja assistindo o nosso podcast aí, que conhece essas histórias Brasil afora, no Nordeste, né, Exato. até mesmo no Sudeste, Sul do Brasil, que de repente pode ter esse mesmo preconceito. Eu acho que esse é uma questão que não está só na pesca, que é uma atividade tradicional, mas faz parte de muitas atividades econômicas, e a pesca com certeza não ficaria de fora desse tipo de estigma, de preconceito, né? Exato. Perceber que também é, os filhos estão abandonando ou estão continuando na atividade? Assim, como é que está essa questão da hoje, né? Se os filhos estão abandonando a pesca, estão continuando na atividade, como é que é essa questão toda? Hoje tem pais que dizem assim, eu não quero dar a minha mesma profissão para o meu filho. Uhum. Eu quero que meu filho exerça outra profissão. Por quê? A profissão de pescador é muito sofrida, né? E aí tem gente que diz assim, eu não tive isso, eu quero dar além do que eu não tive para o meu filho. Então, tem muitos que não querem essa profissão para os filhos, né? Porque é sofrido. Porque é sofrido. Então, paga estudo, faz o possível para o filho ser uma pessoa, tenha um emprego melhor. Entendi. É um emprego formal, né? Que seja. Isso, E também a pesca, pelo que parece, né? Os pescadores quase sempre atuam na informalidade, né? Tem muitos que não têm nem a carteirinha, né? é, É uma realidade também aqui sim, do sim, Juruá, né? Do sim. Cruzeiro do Sul, essa é uma realidade também muito forte aqui. É isso. Aí eu vou deixar o espaço aqui para as considerações finais aqui da nossa convidada especialíssima, né? Com essa história muito bonita da vida dela, contou para a gente aqui histórias maravilhosas, né? Como que ela viveu até chegar hoje a ser uma liderança da pesca, compartilhou histórias que com certeza vão ficar guardadas aí para sempre, né? Aí nos registros audiovisuais, né? É, faça aí as suas considerações finais aí, deixa um abraço para quem quiser deixar também, é um espaço que está destinado aí à senhora. Hoje eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer pelo meu pai e pela minha mãe, que ainda estão vivos hoje exercendo a profissão. Quero agradecer a Deus pela minha vida, né? Que até hoje estou aqui também exercendo a minha profissão de pescadora. E quero deixar um abraço para todos os pescadores do Brasil. É uma profissão muito linda, muito amável. Que Deus abençoe todos vocês e a família de vocês. É isso aí, você que assistiu esse episódio, aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Em breve a gente vai estar também com o nosso canal de cortes, né? Vamos fazer corte dos melhores momentos aqui dos episódios, né? A gente vai fazer esse canal, a gente vai deixar na descrição, né? Aqui na descrição do vídeo o canal de cortes também desse podcast, né? Os episódios eles vão sempre variar
de tempo, né? Isso depende de cada convidado, né? Mas assim, a gente sempre procura fazer episódios mais objetivos, né? E o objetivo justamente é esse aqui. Vocês pegaram aí, viram aí. Capturar essas histórias que nós perderíamos se não tivesse esse projeto aqui para registrar. Isso é muito belo. E nos vemos aí no próximo episódio. Até mais.